explodiu com a força de 1 milhão de bombas nucleares, liberando a potência do Sol. Incendiou toda a biomassa da Terra e aqueceu a atmosfera. Um planeta vibrante tornou-se um deserto, no qual bilhões de formas de vida foram incineradas e transformadas em cinzas. O que aconteceu nos últimos dias dos dinossauros? Como foi o primeiro apocalipse da Terra? Eles foram os primeiros guerreiros da Terra, os predadores supremos. Novas descobertas e técnicas forenses descortinam a arte pré-histórica da guerra em Luta Jurássica. Luta Jurássica, Armagedon. $4,5 bilhões de anos atrás, as primeiras formas de vida apareceram na Terra e se envolveram em uma batalha pela sobrevivência, combatendo novos predadores, catástrofes ambientais e mega-desastres. Muitas espécies conseguiram se adaptar, mas quase todas fracassaram e foram extintas. A Terra já passou por 5 grandes extinções. Quando nós examinamos a história da vida, nós vemos que houve inúmeros eventos de extinção durante os últimos 4,5 bilhões de anos de toda a história da Terra. O que atingiu os dinossauros, 65,5 milhões de anos atrás, foi uma grande extinção. Mas não foi a maior. Houve várias bem piores. De vez em quando, há acontecimentos enormes que nós chamamos de extinções em massa, nos quais nós perdemos muitas espécies, de muitos tipos ecológicos diferentes. Plantas, animais, predadores, herbívoros, animais marinhos e terrestres. A extinção é o resultado normal da evolução. Na verdade, 99% de todos os organismos que já viveram estão extintos. Assim, não é incomum tornar-se extinto. Na verdade, isso é normal. Mas em alguns períodos houve mais extinção do que o usual. É isso que chamamos de extinção em massa. As extinções em massa podem ocorrer em um período extenso, ou podem acontecer em um piscar de olhos. Esses eventos de extinção em massa são vistos no registro fóssil. Encontramos os restos fósseis de milhares de formas de vida em uma camada de solo e depois nenhuma dessas plantas e animais na camada diretamente acima. Isso nos diz que alguma coisa provocou muitas mortes, entre essa data e esta. Às vezes, a distância entre as camadas de rocha abarca milhões de anos, e outras vezes apenas meses, semanas ou dias. $250 milhões de anos atrás, um grupo de animais emergiu dentre todos e dominou o mundo. Na era Mesozoica, os dinossauros reinavam supremos. Antes de serem extintos, eles evoluíram até se tornar os mais rápidos, mais inteligentes e mais bem-sucedidos animais na Terra. Os dinossauros dominaram a Terra por 2 razões. A primeira foi o cérebro maior que a média em comparação com os seres humanos. Eles não são inteligentes, mas em seu tempo, eles eram as criaturas mais inteligentes da Terra. Mas o principal motivo de seu sucesso foi o formato de seus quadris e pernas. Os répteis e mamíferos da época tinham pernas salientes na lateral do corpo. Isso significa que correr era um pouco mais difícil porque todo o corpo oscilava de um lado para o outro. Mas as pernas dos dinossauros ficavam alinhadas com o corpo como as nossas. E isso significava que eles podiam correr mais rápido e mais eficientemente do que todos os outros. Ser rápido e correr distâncias maiores deu a eles uma vantagem competitiva que os outros animais não tinham.
Com pernas mais ágeis e cérebros maiores, os dinossauros dominaram toda a Terra e evoluíram em formas corporais surpreendentes. Os gigantescos saurópodes conseguiam comer as folhas no topo das árvores, enquanto outros dinossauros herbívoros estavam adaptados à vegetação rasteira. O estegossauro e o camarasauro tinham hábitos alimentares muito diferentes. O camarasauro alimentava-se no alto das árvores. E o estegossauro comia a vegetação rasteira. Como ambos foram extintos no final do período Jurássico, é seguro afirmar que todas as plantas, das mais altas árvores aos arbustos mais baixos, foram afetadas por uma mudança ambiental. E isso teve um grande impacto sobre os animais que dependiam delas para viver. No final do período Jurássico, havia predadores em todo o planeta, dos Estados Unidos até a China. Os mais mortais eram o alossauro e o ceratossauro. O ceratossauro era um predador de nicho. Ele certamente tinha de ser especializado em um certo tipo de comportamento de alimentação. Pode ter se alimentado apenas de saurópodes, ter pescado ou perseguido presas menores. Animais grandes como o alossauro e o ceratossauro são os primeiros a sofrerem uma mudança drástica de clima. Devido ao seu enorme tamanho, precisam de grande quantidade de comida e de bastante água. Em meio ao domínio dos dinossauros, uma poderosa explosão no espaço iniciou a contagem regressiva para o Armagedon. 2 asteroides gigantes colidiram. O maior deles chamava-se Baptistina. Pensamos que ele tinha cerca de 170 quilômetros de diâmetro. E então algo muito grande colidiu com ele cerca de 160 milhões de anos atrás. O tamanho do projétil não é conhecido, mas pensamos que podia ser da ordem de uns 60 quilômetros mais ou menos. E isso pulverizou completamente o que chamamos de corpo principal do Baptistina. Um asteroide tinha 170 quilômetros de diâmetro e o outro era do tamanho de Rhode Island. A colisão entre esses 2 mísseis celestiais estilhaçou o Baptistina, lançando fragmentos por todo o sistema solar. A maioria dos fragmentos flutuou pelo espaço inofensivamente, mas alguns entraram em rota de colisão com a Terra. E foi isso que extinguiu os dinossauros para sempre. Surpreendentemente, essa catástrofe espacial não foi o primeiro desastre que os dinossauros enfrentaram. 100 milhões de anos antes, eles haviam sofrido uma extinção parcial. Essa primeira extinção ocorreu no final do período Jurássico. Estima-se que 25% de todas as formas de vida foram extintas. O que provocou essa primeira extinção? A mudança climática no final do período Jurássico provocou grandes problemas para os maiores dinossauros. Os alossauros e os ceratossauros podem ter sido vítimas de sua incapacidade de se adaptar ao novo ambiente. Ainda não se sabe o motivo, mas alguns acham que eles podem ter sido vítimas de seu próprio sucesso. Talvez tenham sido levados à extinção por seu sucesso. Isso parece estranho. Mas, se pensarmos a respeito, o sucesso significa produzir descendentes. E no período seguinte, o início do Cretáceo, havia alossauros e ceratossauros em várias partes do mundo. E formas mais sofisticadas desses animais. Formas com as quais os ceratossauros e alossauros originais não conseguiam competir. Assim, as formas mais antigas do ceratossauro e do alossauro acabaram sendo extintas. Mas sempre existem sobreviventes, mesmo em uma grande extinção catastrófica. As plantas e animais que conseguem se adaptar rapidamente
tem o mundo todo à sua disposição. Temos a tendência de pensar que todos os dinossauros viveram e morreram na mesma época, mas não foi assim que aconteceu. Por exemplo, os dinossauros como o estegossauro, o alossauro e o camarasauro viveram no período Jurássico e morreram milhões de anos antes de o Tiranossauro Rex surgir. Na verdade, o tempo que separa esses dinossauros do tiranossauro é maior do que o tempo que nos separa do tiranossauro. É claro que a extinção é muito ruim para os animais que são extintos, mas ela cria uma grande oportunidade para muitos outros animais e plantas. Quando algumas espécies desaparecem, outras espécies evoluem e mudam, assumindo um lugar naquele ecossistema ou habitat. O fragmento do asteroide gigante acabaria com o reino dos dinossauros. Mas esse míssil espacial demorou 250 milhões de anos para atingir a Terra. Nesse período, os dinossauros travaram uma batalha selvagem pela sobrevivência, enquanto o asteroide vinha direto para a Terra. $144 milhões de anos atrás, no final da Era Jurássica, muitas espécies de dinossauros foram extintas devido a mudanças no clima. Mas muitas outras espécies conseguiram sobreviver e se afirmar. Herbívoros mais eficientes como o Gastonia e o Tenontossauro conseguiram preencher o vazio deixado pelos que foram extintos. E novos predadores também apareceram. Os raptores ocupavam o topo da cadeia alimentar. Esses predadores eram mais avançados do que os anteriores. Foi quando surgiram os raptores como o Deinonychus e o Utahraptor. Os dinossauros continuaram a reinar em todo o planeta durante os 79 milhões de anos seguintes. Nenhum animal suplantava seu tamanho, força e ferocidade. No final do período Cretáceo, as alterações climáticas provocaram o surgimento de plantas mais duras e fibrosas. Os herbívoros evoluíram para aproveitar essa nova fonte de alimento. No final do Cretáceo havia dinossauros muito avançados. Havia muitas espécies de ceratopsianos que eram dinossauros com chifres. E havia uma abundância de dinossauros com bico de pato, os hadrossauros. Esses grupos tinham dentes avançados e um formato de mandíbula que lhes permitia comer uma grande variedade de plantas. Os predadores também evoluíram. Dinossauros como os albertossauros caçavam em cooperação com sua família. E os raptores aperfeiçoaram a caça em grupo. Mas o mais avançado de todos foi o Tiranossauro Rex. Ele foi o maior predador da Terra. Mas mesmo com todo esse avanço evolutivo, eles desapareceram literalmente num piscar de olhos. $65 milhões de anos atrás, o asteroide gigante que vinha em nossa direção finalmente atingiu o planeta. Nada estava salvo, nem na terra, nem no mar. Todos os dinossauros que havia naquela época extinguiram-se, juntamente com muitos grandes répteis que se pareciam com dinossauros. Mosassauros, plesiosauros no oceano e, em terra firme, o Tiranossauro Rex, o Nanotirano e o Triceratops. E todos os dinossauros de bico de pato e todos os pequenos raptores. Foi uma extinção praticamente total. Por muitos anos, os cientistas ficaram intrigados com esse Armagedon instantâneo. Os especialistas achavam surpreendente que tamanha destruição acontecesse em um único evento catastrófico.
O tempo na história geológica que separa o final do Cretáceo do período Terciário é marcado por uma faixa muito distinta de barro. Pode-se ver essa faixa fina por todo o mundo. E ela marca claramente o ponto em que algo muito grande aconteceu. Abaixo achamos dinossauros, pterossauros e uma variedade grande de répteis marinhos. Mas acima dessa linha não vemos nenhuma evidência dessas criaturas. Então essa camada indica claramente que aconteceu alguma coisa que causou uma extinção em massa muito rapidamente. A camada que separa os dois períodos é chamada de limite KT. O limite KT marca o final da era dos dinossauros e o início da era dos mamíferos. Mas será que o limite KT marca o fim de todos os dinossauros? É incrível, mas muitos especialistas acham que ainda existem dinossauros. Há 65 milhões de anos, a era dos dinossauros chegou ao fim. Desde então, os mamíferos dominaram a Terra. No entanto, é preciso lembrar que, embora a era dos dinossauros tenha acabado, os dinossauros por si só não acabaram. Um ramo desse grupo sobreviveu e deu origem ao grande grupo das aves. As aves são os descendentes de criaturas como o Deinonychus e o Utahraptor. Desse modo, por definição, as aves são parte do grupo dos dinossauros. Então, os dinossauros sobreviveram, mas eu devo dizer que os mais legais morreram. Esse evento de extinção foi muito nítido devido à sua rapidez. E, além disso, a força de sua explosão está simplesmente além de nossa imaginação. Existem muitos tipos de eventos de extinção. Alguns deles são locais e apenas algumas plantas e animais são afetados. Outros são regionais e incluem um número maior de espécies. E existem aqueles eventos que são enormes e fazem com que os efeitos especiais modernos pareçam uma comédia. Mas, a princípio, os cientistas não sabiam explicar como isso podia ter ocorrido. Uma teoria falava do aquecimento global. A mudança climática foi um fator importante na primeira extinção dos dinossauros e parecia uma boa hipótese como causa da segunda extinção. O fato de criaturas terrestres e marinhas terem sido afetadas parecia confirmar a teoria. A extinção é realmente mundial, não é apenas um fenômeno terrestre. Ela não ocorre só na Terra. Na verdade, muitas extinções espetaculares ocorreram nos oceanos. Há grupos inteiros de animais que simplesmente não existem hoje. E a extinção no reino marinho acontece pelas mesmas razões que ocorrem na Terra. A perda de tantas espécies no final do período Cretáceo intrigou os cientistas durante anos. Mas, finalmente, uma descoberta mudou tudo. Algo que parecia saído de um filme de ficção científica chocou os cientistas de todo o mundo. A causa de um Armagedon em massa, ocorrido 65 milhões de anos atrás, intrigou os cientistas por décadas. Parecia faltar algum tipo de evidência, mas ninguém sabia dizer qual era. Em 1980, uma descoberta inesperada resolveu o mistério. O achado do Dr. Lury Alvarez e de seu filho, o Dr. Walter Alvarez, provocou uma tempestade de fogo. Em 1980, quando Lury e Walter Alvarez estudavam as taxas de sedimentação
Eles não estavam nada interessados na extinção dos dinossauros. Eles queriam medir a taxa de sedimentação das profundezas oceânicas. Uma camada específica, no entanto, mostrou um súbito aumento na concentração do metal irídio. E eles calcularam que se espalhassem a quantidade de irídio dessa camada, isso somaria uma quantidade total equivalente a um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro. Um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro corresponde ao tamanho do Monte Everest. O motivo de se pensar em um asteroide como a causa do aumento de irídio no limite KT é que os asteroides têm uma enorme quantidade de irídio neles. A Terra tem irídio nela, mas como esse é um metal pesado, a maior parte foi para o centro do planeta. Mas essa camada de irídio que separa os períodos Cretáceo e Terciário é claramente uma anomalia e foi depositada rapidamente. Mas outra evidência apoiava a teoria do asteroide. Além de altos níveis de irídio, acharam algo ainda mais fascinante: quartzo com lamelas de choque. O quartzo com lamelas de choque é uma forma com uma estrutura muito diferente. Sob uma pressão incrível, os cristais dentro do quartzo são deformados e se quebram. Podemos ver essas deformações com um microscópio muito potente. Só existe um outro local na Terra onde os cientistas viram o quartzo com lamelas de choque. O local de teste de uma bomba atômica em Álamo Gordo, no Novo México, em 1945. O quartzo com lamelas de choque foi visto pela primeira vez no local de um teste nuclear subterrâneo. É essa força que forma essa estrutura de quartzo. Então, ver o quartzo com lamelas de choques misturado com os altos teores de irídio foi uma evidência muito clara de que algo imenso atingira a Terra. De que tamanho um asteroide precisaria ser para distribuir tanto irídio por todo o planeta? Eles chegaram a um número aproximado de 10 quilômetros de diâmetro. Isso seria algo como o tamanho do Monte Everest. Mas se um asteroide desse tamanho matou os dinossauros, onde está a cratera? O mistério continuou por 10 anos. Só em 1990 surgiu uma nova pista. Empresas petrolíferas que prospectavam a península de Yucatán encontraram indícios de um enorme impacto submarino. Havia uma empresa de petróleo que prospectava todos os locais onde pudesse haver depósitos de óleo. Eles encontraram um aspecto circular nessas áreas e deduziram que podia ser uma cratera de impacto. As imagens de satélite eram estarrecedoras. Eles começaram a ver sinais de que algo muito grande atingira o local. E, finalmente, o que houve recentemente é que temos informações de radar do ônibus espacial. E, com isso, pode-se realmente ver o formato apagado dessa cratera de impacto. Essa grande cratera recebeu o nome de cratera Chicxulub. Mas será que seu tamanho pode ser ligado às evidências do limite KT? Foi só em 1990 ou 91 que a cratera Chicxulub, no norte de Yucatán, foi identificada e as pessoas tiveram certeza de que essa cratera tinha 180 quilômetros de diâmetro, com base no conjunto mais claro de aspectos circulares no local. A cratera tinha 180 quilômetros de diâmetro. Mas uma dúvida permanecia. Que tamanho um asteroide precisaria ter para causar uma cratera tão grande? De que tamanho o projétil teria de ser para fazer uma cratera de 180 km na Terra? Bom, a velocidade normal que os asteroides atingem a Terra são da ordem de 20 km por segundo, e a resposta é que o asteroide teria cerca de 10 km de diâmetro. E isso é coerente com a estimativa feita a partir da concentração de irídio que Alvarez calculou 10 anos antes. Essas evidências provaram que um asteroide do tamanho do Monte Everest atingiu a península de Yucatán no final do período Cretáceo, 65 milhões de anos atrás. Então, o Dr. William Boettke, diretor assistente de estudos espaciais do Instituto de Pesquisa do Sudoeste, foi ainda mais longe.
Sua pesquisa encontrou os fragmentos do asteroide Baptistina, restos da colisão espacial há 250 milhões de anos, e mostrou que a Terra não fora a única vítima. Um asteroide também atingiu a Lua, provocando um desmoronamento. A nave Apollo 17 pousou em um local em que eles conseguiram detectar evidências de um desmoronamento que aconteceu 110 milhões de anos atrás. Acredita-se que esse desmoronamento foi provocado por um choque que ocorreu do outro lado da Lua. Além de ser muito grande e ter uns 180 quilômetros, é também muito recente por ter ocorrido há 110 milhões de anos. Descobrimos que existe uma probabilidade de 70% dessa cratera ter sido feita por fragmentos do Baptistina. Um asteroide espalhou fragmentos pelo sistema solar e um deles atingiu a Lua. Outro ficou em curso de colisão com a Terra pré-histórica. Os resultados foram horríveis. Viajando com o dobro da velocidade do som, um enorme asteroide entrou no sistema solar em curso de colisão com os dinossauros. 65 milhões de anos atrás, a Terra sofreu um enorme evento de extinção que exterminou todos os dinossauros não aves junto com milhões de outras formas de vida. Imagine uma rocha do tamanho de Manhattan colidindo com a Terra a 70 mil quilômetros por hora. Você conhece a expressão inferno na Terra? Esse impacto foi tão poderoso que o inferno pareceria um local bem agradável. No ano 2000, foi encontrada outra ligação entre o asteroide e a Terra pré-histórica. Há vários anos, houve uma pesquisa de campo em que extraíram núcleos de diferentes partes do oceano. Eles tentaram sondar para extrair esses núcleos com camadas desde 65 milhões de anos atrás. O mais interessante é que em uma dessas sondas, em uma dessas amostras de núcleo, encontraram um pedaço fóssil de meteorito. A composição desse meteorito é muito semelhante à composição do asteroide. Assim, não é apenas dinâmica, mas também há evidência da química. O impacto do asteroide desencadeou uma série de eventos cataclísmicos que devastaram a vida no planeta. Será que, usando a ciência como guia, é possível recriar os momentos finais dos dinossauros? O primeiro efeito foi o próprio impacto. Quando um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro entra na atmosfera e atinge a superfície da Terra, temos de perceber que o objeto de 10 quilômetros é comparável ao tamanho, à altura da própria atmosfera. Assim, o objeto, na prática, simplesmente passou pela atmosfera. Nesse momento, um projétil de 10 quilômetros vai vaporizar, fundir e deslocar cerca de 10 mil quilômetros cúbicos da superfície da Terra. Serão 10 mil quilômetros cúbicos de calcário vaporizados e granito vaporizados, escavados e arremessados ao redor do planeta. O impacto de um objeto desse tamanho é um evento imensamente violento. O impacto inicial vaporizou instantaneamente quase 73 bilhões de toneladas de rocha sólida. Seria possível ouvir a explosão ao redor do mundo provavelmente várias vezes. Nós sabemos que na história humana, quando o Krakatoa explodiu na Indonésia, as pessoas ouviram no continente e em outras partes da Eurásia. E certamente foi detectado por barômetros ao redor do mundo inteiro. Isso foi algo bem maior. Então deve ter sido ouvido em todo o mundo. Podem ter ocorrido terremotos em todo o planeta. E o clima deve ter ficado muito estranho. O impacto do asteroide no oceano desencadeou uma outra forma de destruição: tsunamis. Mas não foram tsunamis comuns. Essas ondas tinham mais de 5 quilômetros de altura. Na época do impacto, o local ficava sob um mar raso, com apenas 30 metros de profundidade. E assim, um dos efeitos imediatos do impacto foi desencadear um enorme tsunami, diferente de todos os tsunamis já vistos.
foram ondas de quilômetros de altura movendo-se pelo Golfo do México. Depois do impacto inicial com ondas de choque e tsunamis, a Terra começou a esquentar. A atmosfera superior aqueceu-se a 650 ou 800 graus mais quente do que seu forno autolimpante. Outra forma de falar sobre isso é que 20% de 100 milhões de megatons é 20 milhões de megatons, o que corresponde a uma bomba de hidrogênio de 1 megaton a intervalos de 6 quilômetros ao redor do planeta. O calor da atmosfera superior provocou incêndios em todos os locais com combustíveis. E a quantidade de energia provavelmente atingiu a escala de 1000 graus da superfície por várias horas. Quente o bastante para fundir aço. O material vaporizado explodiu na cratera, em uma grande bola de fogo com centenas de quilômetros de diâmetro, brilhante e quente como o sol. Havia minúsculas partículas de poeira de material vitroso condensando-se da rocha vaporizada e caindo de volta pela atmosfera sobre todo o planeta. Dezenas de bilhões de toneladas desse material. O efeito combinado de todos esses trilhões e trilhões de meteoritos caindo aqueceram por atrito a atmosfera superior a ponto de quem estivesse na superfície e olhasse para cima veria então a atmosfera em fogo. As plantas e animais que sobreviveram ao impacto inicial, aos incêndios e à escuridão, tiveram ainda de enfrentar mais um perigo. Um ataque químico. Se tivesse de escolher o pior lugar possível na Terra para um asteroide cair, teria sido o lugar exato em que o asteroide Baptistina atingiu Yucatán. Porque sob o leito do mar, diretamente sob o local em que o asteroide caiu, havia muitas camadas de anidridos e pedras calcárias. Normalmente, esses minerais são inofensivos. Mas algo terrível acontece se acrescentarmos calor, pressão e misturarmos com água. Acredite, uma explosão de 100 milhões de megatons provocou um intenso calor e muita pressão. O resultado final foi uma chuva ácida que se abateu sobre a Terra. Aqueles materiais são os piores para um impacto porque quando se vaporiza e se distribui o vapor dessas rochas, transformamos o carbonato contido no calcário no gás de efeito estufa, o CO2, dióxido de carbono, e transformamos o sulfato em aerossóis de ácido sulfúrico que evaporam e vão para a atmosfera. Depois, os aerossóis de ácido sulfúrico tendem a descer na atmosfera e aí temos uma chuva ácida sobre todo o planeta. O impacto desse asteroide sobre a Terra não tem comparação. A potência que ele liberou foi maior do que todo o arsenal nuclear humano. Recriar a sequência de eventos que ocorreram imediatamente depois de algo tão cataclísmico como isso pode ser difícil, pois muitos indícios desapareceram no momento do impacto. Mas com as evidências na Terra, podemos ter uma ideia bem aproximada do que ocorreu. Reunindo informações científicas e examinando as evidências, os especialistas recriaram os momentos finais dos dinossauros. Uma contagem regressiva para o Armagedon. Depois da colisão com outro asteroide, a milhões de quilômetros da Terra, fragmentos do asteroide Baptistina foram lançados no espaço. 110 milhões de anos atrás, um desses fragmentos atingiu a Lua. E há 65 milhões de anos, outro fragmento aproximava-se da Terra. Planeta Terra. 65 milhões de anos atrás. 24 horas para o impacto. Os dinossauros no lado escuro da Terra dormem, enquanto os do outro lado cuidam da sobrevivência. Os herbívoros comem as folhas, enquanto os predadores buscam presas.
Eles ainda não sabem que um asteroide viaja pelo espaço em sua direção. Parecendo ser apenas uma estrela entre milhões, o asteroide se aproxima. Doze horas para o impacto. Na ilha de Madagascar, um majunga tolo está caçando. Sua atenção está totalmente voltada para a próxima refeição. O macho está rastreando a presa. Usando seus sentidos, ele se aproxima. E assim que estiver perto bastante, ele atacará. Mas sem que ele saiba, daqui a pouco a comida será a última coisa em sua mente. Do outro lado do mundo, no que hoje é a Dakota do Sul, uma família de Tyrannosaurus Rex vai até um rio para beber. Os tiranossauros eram animais de família. Viviam em grupos para ter mais chance de sobreviver. Caçar juntos torna mais fácil emboscar e capturar presas. E proteger seus filhotes dos rivais. Eles eram os maiores predadores terrestres, mas não podiam vencer a fúria da natureza. 3 horas antes do impacto. Sem que os habitantes da Terra percebam, a 200 mil quilômetros, o asteroide viaja a 70 mil quilômetros por hora. Ao chegar a 40 mil quilômetros da Terra, o asteroide é iluminado pelo Sol e começa a brilhar. A força gravitacional da Terra começa a atraí-lo, aumentando sua velocidade. Numa floresta, onde hoje fica o Texas, um grupo de raptores procura a sombra das árvores para se abrigar do sol. Mas a floresta não os protegerá do calor que está para se abater sobre a Terra. Ao meio-dia, a temperatura atingiu 32 graus. Os que estão no hemisfério norte podem ver uma luz brilhante nos céus. Na noite anterior ao impacto, o asteroide era uma estrela nova e brilhante nos céus. Mas de manhã ele ainda podia ser visto em plena luz do sol. Nada podia pará-lo. Nenhuma força podia alterar o seu curso. A Terra e seus habitantes estavam prestes a encontrar o asteroide Baptistina. 30 minutos antes do impacto. O asteroide parece muito maior e se aproxima silenciosamente da Terra, onde a vida começa a se agitar. 10 minutos para o impacto. O asteroide continua sua viagem e fica maior nos céus, deixando os animais em pânico enquanto se aproxima. Tudo está se aquecendo na atmosfera. Isso provoca intensas tempestades elétricas em todo o planeta, mas as tempestades serão curtas. 5 minutos antes do impacto. O céu é iluminado pelo asteroide brilhante que se aproxima. Ele fica incandescente em contato com a atmosfera. E os dinossauros começam a ser cozidos. A temperatura sobe muito depressa conforme o asteroide se aquece. As plantas e árvores soltam fumaça e depois entram em combustão espontânea sob o intenso calor. O mundo vai se incendiar. 1 minuto para o impacto. Quase todas as florestas estão em chamas. A água nos lagos e rios começa a ferver. Com o som de 1000 trens de carga, o asteroide gigante cai sobre o planeta. O alvo é a península de Yucatán. O asteroide é tão grande que quando uma ponta atinge a Terra, a outra ponta do asteroide está a 9.000 metros. É nessa altura que os aviões comerciais voam. Ele explode com a força de 1 milhão de bombas atômicas.
O som pode ser ouvido no mundo todo e a Terra treme com o impacto. O ar superaquecido se afasta do ponto do impacto, mais rápido que a velocidade do som, vaporizando tudo que toca. No Texas, os raptores olham para a explosão. A luz os deixa cegos e depois são vaporizados quando uma parede de vento, fogo e toxina os alcança. O que já foi uma floresta vibrante agora é um deserto sem vida. Conforme o ar se afasta da zona do impacto, uma enorme coluna de fogo, fumaça e cinzas sobe para os céus. Depois de 5 minutos, os destroços do impacto foram lançados a 9.000 metros de altura. Alguns dos pedaços menores são lançados acima da atmosfera, mas são puxados de volta pela força gravitacional da Terra. A coluna de cinzas e poeira espalha-se pelo horizonte, levada pelas correntes de ar. Do outro lado do mundo, na ilha de Madagascar, os dinossauros entram em pânico. A ilha foi poupada dos incêndios, mas a onda de choque sonora passa diretamente sobre eles. Algo muito perigoso está vindo em sua direção. O impacto do asteroide no oceano criou uma série de tsunamis que percorrem os oceanos, destruindo tudo que está diante deles. A primeira onda que atinge Madagascar é um pouco amortecida pela densa floresta. No momento, o Majunga Tolo está seguro, mas a próxima onda tem 5 quilômetros de altura e engole toda a ilha, matando tudo que encontrou. Essa ilha passou de uma selva densa e cheia de animais a uma montanha de areia sem vida. Na península de Yucatán, o leito do oceano deu lugar a uma cratera com 300 quilômetros de diâmetro. Uma coluna de fogo, fumaça e cinzas ergue-se nos céus e se espalha pelo horizonte. É apenas uma questão de tempo para as plantas e animais distantes do ponto de impacto. Os trilhões de partículas lançadas no espaço começaram a entrar na atmosfera e a cair sobre a Terra. Elas pegaram fogo ao entrar na atmosfera. E a chuva de fogo que provocaram incendiou toda a biomassa que restava na Terra. Toda a Terra foi lentamente engolida pela escuridão da fumaça e das cinzas. A luz remanescente era criada pelos incêndios florestais. A família de tiranossauros nunca tinha visto algo assim. Uma nuvem de pó e cinzas superaquecidos os envolveu. A cinza era tão quente e cáustica que literalmente queimou os pulmões e a carne e os cozinhou de dentro para fora. Com a morte e a destruição provocadas pelo impacto do asteroide, é fácil entender por que os dinossauros e tantos outros animais e plantas foram extintos. Mas como a vida conseguiu resistir a esse evento? Embora houvesse morte e destruição em escala maciça, milhões de plantas e espécies animais ainda sobreviveram. Alguns lugares na Terra ficaram mais protegidos desses eventos. Os animais que viviam embaixo da Terra ou no fundo dos oceanos resistiram à explosão inicial. Algumas aves, répteis, peixes, insetos, anfíbios e mamíferos conseguiram encontrar abrigo ou estavam no local certo onde puderam sobreviver, e foram eles que se espalharam pelo planeta e dominaram a Terra. Toda a vida moderna, inclusive o homem, deve sua existência ao Armagedon, que ocorreu 65 milhões de anos atrás. Embora muitas formas de vida tenham morrido, as que sobreviveram se espalharam pela Terra e participaram na história evolutiva à espera do próximo e inevitável apocalipse.